Então, olá a todos. Meu nome é Hilda Morana, eu sou médica psiquiatra, sou psiquiatra forense e sou especialista em psicopatia. E hoje eu quero dar o meu recado para vocês. Então, vamos começar. Vamos começar a falar de psicopatia. O que é psicopatia? Quando a gente fala em psicopatia, vocês pensam, são esses serial killers, esses assassinos cruéis, né? São também, mas tem várias formas de psicopatia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que psicopatia é uma alteração do caráter. O caráter, ele não tem a ver com aprendizado, com religião, com nível social. Ele é herdado e é próprio de cada um. O psicopata, ele não tem nenhum caráter. E aqui nessa imagem, vocês veem o defeito cerebral do psicopata, da falta de caráter, tudo em azul. Quando está em azul é porque não funciona essa área cerebral. Olha o normal como é que é, né? Então, essa é a área suborbitária do cérebro. Você faz um PET scan e você vai ver esse defeitão do psicopata. Então, o psicopata é um defeito do nascimento mesmo. O cérebro se desenvolve e depois dos 18 anos, essa área que tinha que estar como está aqui, ela fica afuncional, ela não funciona, não é nem disfuncional. No psicopata, ela é afuncional. No transtorno da personalidade, isso não ocorre. No transtorno parcial da personalidade não ocorre, mas no psicopata ocorre. Veja à direita, né? Você vê em azul, quando devia estar em vermelho no PET scan, tá? Então, o psicopata, ele não tem culpa de ser psicopata, porque ele tem um defeito cerebral. Ele não consegue enxergar o outro não significa nada para ele, só significa como uma ferramenta de uso, né? Então, ele não tem culpa de ser assim, mas eu também não tenho. Eu quero psicopata numa cadeia de psicopatas, porque eles não podem viver na mesma sociedade do que pessoas normais. Mas o caráter é aprendido, o caráter depende da formação educacional, social da pessoa. Não é verdade, né? E essa aula é muito importante para que as pessoas não se tornem vítimas de psicopata. A gente tem que aprender o que é um psicopata para não se tornar uma vítima dele, porque daí a tua vida vira um inferno. Então, como a gente estava falando, né? O caráter não depende da educação, da religião, do nível social. O caráter, sinto muito quebrar um paradigma de vocês, mas o caráter é herdado. O que a sociedade, a família, a religião, a cultura nos ensina são princípios. A gente tem princípios que a gente aprende com a família, com a sociedade. Mas o caráter é herdado. O caráter é inato. Você nasce com o seu caráter e vai morrer com o seu caráter. O caráter, ele é um espectro, né? Como qualquer qualidade humana. Você pode ser gorda, magrinha, muito magra, alta, muito baixa. Enfim, tudo tem um espectro nas qualidades humanas. E o caráter também. Então, tem pessoas de excelente caráter
que são aquelas pessoas que a gente chama de altruístas. Então, são pessoas que dão a vida para o outro, né? E quem foram as pessoas mais altruístas que a gente conheceu? Não conheceu, mas que a gente soube. Cristo, Gandhi, é, Santa Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas. Essas pessoas têm um excelente, um super nível de caráter, porque se doaram para os outros. O caráter normal somos nós. A gente faz o bem, a gente procura se aprimorar profissionalmente, como pessoa, a gente procura se aprimorar. E tudo que a gente faz é para fazer o bem para o outro. Eu sou psiquiatra, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou médico, eu sou enfermeira, enfim, eu sou faxineira, eu tento fazer o melhor para o outro. Mas eu também penso em mim, né? Então, eu também tenho a minha individualidade. Mas a sociabilidade, quer dizer, o caráter, a sociabilidade equivale ao caráter, o caráter, porque nós temos um caráter normal, a sociabilidade se sobrepõe à individualidade. Então, se você está na maior festa, se divertindo, e alguém desmaia do teu lado, você para com a sua diversão e vai atender a pessoa que desmaiou, porque isso é o teu caráter. A sociabilidade, e no nosso caso de pessoas normais de caráter, sempre vai superar a individualidade. A gente nunca vai fazer mal para ninguém, e se a gente, por acaso, fizer mal para alguém, a gente vai se desculpar depois, vai se arrepender, coisa que o psicopata não faz. O psicopata, dentro desse espectro do caráter, é o pior deles, né? Então, não tem ninguém mais grave que o psicopata. Tem graus de psicopatia? Não. Tem graus de transtorno do caráter, que a psiquiatria chama transtorno da personalidade. Personalidade como sinônimo de caráter, né? Então, tem graus. Quando chega no psicopata, é o grau máximo. Mas, mesmo no psicopata, você tem tipos diferentes de psicopatia. Então, a gente costuma, nesse espectro, dividir em três categorias, né? De forma didática apenas. Então, a gente tem o traço anormal de personalidade. O traço anormal é um indivíduo que não tem patologia, mas também não é uma boa pessoa. É uma pessoa que mente, te engana, te trapaceia, mas ele consegue manter um curso, manter uma família, manter um emprego a vida toda. Mas é meio safado, né? Esse é o traço anormal da personalidade. E tem o transtorno da personalidade, ou, como eu chamo, de transtorno parcial da personalidade. Transtorno parcial. Por quê? Porque esse já é patológico. Esse já é um transtorno da personalidade. É uma pessoa que agride os outros, que sempre arruma encrenca, que mente pra caramba, que te usa de todas as formas, que te seduz e depois te usa. Enfim, é um transtorno da personalidade. Mas ele não mata, ele não tem a total insensibilidade que o psicopata tem. O transtorno da personalidade, o transtorno parcial da personalidade, esse cara vai cometer roubo, furto, mas ele não vai matar ninguém. Ele vai acabar na cadeia porque ele é irresponsável, né? Ele quer uma vida, ele é um vagabundo, ele quer uma vida fácil. E é muito mais fácil você roubar do que você trabalhar, né?
Então, é isso que ele prefere fazer. Já o psicopata, que eu chamo de transtorno global da personalidade, esse é totalmente insensível. Ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele não tem nenhum sentimento por ninguém, nem pelo filho dele. Ele é meu filho, ele tem a posse do filho. Mas se o filho fizer alguma coisa que ele não gosta, ele mata o filho, sem nenhum arrependimento. Então, as pessoas que matam são psicopatas, a não ser que você mate em legítima defesa, em algumas coisas assim, mas se você planejou matar, esse planejamento é do psicopata. E esse planejamento difere o psicopata do doente mental. O psicopata não é doente mental. Eu vou dizer por que já já. O doente mental é aquele que delira, né? Então ele fala, olha, então me sequestraram, eu fui abduzido, é, o avião que está passando vai atirar na gente, enfim, ele cria delírios, né? Ou alucinações, ele fala, tá vendo os fios? Eles estão falando tal coisa, né? Ou seja, o doente mental alucina ou delira. O psicopata nem alucina, nem delira. Ele é absolutamente normal. E daí o perigo. Porque você conhece uma pessoa que, inclusive, vai lhe tratar muito bem. Porque o psicopata escolhe as suas vítimas e geralmente são pessoas boas, né? E ele começa a te seduzir, a fazer tudo o que você precisa, que você esboça o desejo, e você fala, nossa, essa pessoa gosta de mim, né? Ela faz tudo o que eu quero. Cuidado, quando alguém te tratar muito bem, desconfia que pode ser um psicopata, porque a gente sabe quando a pessoa te trata mais bem educada, ou de forma mais bem educada ou não, mas quando te trata muito bem, fique longe dessa pessoa, porque essa pessoa está te seduzindo. E a gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta dessa sedução, e a gente cai feito um patinho nessa circunstância, né? Então, está cheio de casos de psicopatas que não matam, mas eu chamo de psiconjugal. Ninguém, nenhum autor falou desse tipo de psicopata. Mas é o psicopata que ele é, direciona para as relações conjugais. Então, ele seduz uma pessoa e é aquilo que eu falo, você gosta de ser seduzido. Então, cuidado quando você se sentir seduzido por alguém, né? Você sabe o que é uma sedução normal, mas a do psicopata é uma sedução exagerada. Ele fala, nossa, encontrei a pessoa da minha vida, você é a pessoa da minha vida, você... Enfim, ele vai te bajulando e você se apaixona. Aí é que está o perigo. Você se apaixona pelo psicopata, que eu chamo de psicopata conjugal, aí ele começa a te pedir dinheiro, né? Eu estou numa situação, você pode emprestar. Ele faz tanta coisa por você, como é que você não vai dar dinheiro para ele? Você dá dinheiro. Aí ele pega de novo, e você dá de novo, né? E aí ele vai te usando. Aí chega um momento que ele começa a te tratar mal. Aí você fala, ué, mas o que está acontecendo? Ele me tratava tão bem, era tão bom no começo, por que agora ele está me tratando mal? E você ainda se sente culpada dele estar te tratando mal. E é, aí você vira a verdadeira vítima do psicopata conjugal. Que a Paola, eu e mais uma equipe temos uma ONG, uma instituição sem fins lucrativos, onde há vários anos a gente trata de vítimas de psicopatas conjugais.
Desculpa. A gente trata das vítimas dos psicopatas conjugais porque as pessoas ficam, em primeiro lugar, viciadas no psicopata. Então, eles já estão em outras relações, às vezes já casaram, têm filhos, mas a vítima, que ela fica viciada nele, então ela fica olhando no Facebook, no Instagram, tudo que ele está fazendo, ela não consegue se desligar dele, ela tem dúvida se ele realmente é psicopata, e a gente, na ONG, a gente faz rodas de conversa, e a gente explica que a pessoa é vítima, tal, mas ela, até hoje, a gente não conseguiu curar ninguém. A verdade é essa, porque as vítimas dos psicopatas ficam viciadas nele, porque foi muito bom no começo. E eles agora só as tratam mal, né? Teve um caso na ONG que há 12 anos, a pessoa viciada no psicopata. Ela era casada, teve um amante psicopata, que inclusive ela tinha uma academia, ela era dona de uma academia, onde entra um assaltante. E o psicopata mata o assaltante sem menor constrangimento. E, e ela teve um filho com o psicopata, e o marido aceitou criar o filho do amante dela. E daí ele já casou de novo, já teve outros filhos, maltrata ela até hoje, mas ela não consegue se desligar dele. E isso é regra das vítimas de psicopata, né? Quando é homem que casa com uma mulher psicopata, no caso aí a mulher que é psicopata, a primeira coisa que elas falam é engravidar, porque o filho é moeda de troca. Elas não cuidam do filho, não levam na escola, não levam no médico, mas cobram do pai o dinheiro. Elas querem dinheiro dos pais, né? E sexualmente eles são muito ativos, porque eles são só instinto, eles não têm a sociabilidade. Não tem aquilo que faz a gente gostar dos outros, que faz a gente ter amigos, da gente viver em sociedade. O psicopata não tem amigo. O psicopata, a primeira coisa, fala: olha, eu não tenho amigo. Porque ele não consegue estabelecer um vínculo afetivo com as pessoas, né? Então, eles são só instinto. Então, tem muita anorética, anorexia nervosa, que são psicopatas, porque é só instinto. Muitas obesas que são psicopatas, que são instinto, né? Instinto de comer, ou de não comer, ou de ficar linda, maravilhosa. E sexualmente eles são muito ativos. Porque eles, no sexo, que é instintivo, eles querem tirar o maior prazer do sexo. Teve um paciente que falou: doutora, ela pedia para eu fazer coisas que eu não tinha coragem de fazer. Eles têm um sexo muito violento, muito intenso. Então, cuidado, quando a pessoa transa muito bem, também pode ser um psicopata. Eu tive um aluno, um residente, que falou: ai, doutora, porque os residentes acabam virando meio filhos da gente. Ele falou: ai, doutora, conheci uma namorada que é uma atleta sexual. Falei: cuidado, que ela é um psicopata. Ai, doutora, imagina. Falei: cuidado. No fim, ele aparece todo arranhado por ela, enfim. É, Então, eles são só instinto. A gente reconhece um psicopata desde a infância. É um bebê que chora muito, que não dorme à noite, porque o psicopata ele tem uma hiperexcitação cerebral, porque tudo é instintivo, né? Não tem a sociabilidade. A sociabilidade acalma os nossos instintos, né? Você está louca para transar, mas
não é a hora, você se contém, eles não conseguem se conter, né? É, tudo em nós, normais, a sociabilidade dá uma equilibrada, mas eles não têm a sociabilidade. Então, desde bebê, eles são bebês diferentes. Aí, quando se tornam criancinhas, né, até 4, 5 anos, são criancinhas ruins, egoístas, e são criancinhas que adoram o desafio, adoram o perigo, né? Então, se você pergunta assim, porque a literatura fala, os psicopatas foram crianças hiperativas. Mas se você perguntar para a mãe, seu filho foi hiperativo? Ela vai falar não. Se você perguntar para a mãe, seu filho gostava de coisas perigosas? A mãe fala, gostava, adorava andar na beira do telhado, debruçar na janela, judiar de animais para ver a reação dos animais, botar fogo não sei aonde. Então, eles adoram a excitação, né? O psicopata se caracteriza por ter uma excitação muito intensa, né? E aí se torna adolescente, aí se torna um perigo, porque daí começam as pequenas delinquências. E na escola, eles não toleram ficar sentado ouvindo a professora falar. Eles querem coisas mais excitantes, então eles matam muita aula. Nós também matamos aula, mas não é por matar. O psicopata mata todas as aulas. E aí eles são expulsos da escola. Então eles falam, mudei muito de escola, porque minha família mudava muito de cidade. Mentira! Era porque ele era expulso da escola mesmo, porque ele arrumava briga, ele fazia maldade com os colegas, e ele não tem a capacidade de prestar atenção. Ele quer jogar futebol, ele quer coisas mais excitantes, né? Então, matar muita aula é característica do psicopata. E mente para tudo. Ele mente sem ter necessidade de mentir, né? É, mente a beça. Então, diz que é empresário, não sei da onde, que tem firma não sei aonde. Tudo mentira, né? Inventa muita história e o pior, adoram fazer intriga e fazem intriga com perfeição, né? De criancinha, eles chegam para o pai e falam: pai, vi minha mãe conversando com o tio. Eu não sei, melhor sei ir lá ver. Eles fazem intrigas, né? E todo tipo de intriga eles fazem, né? Eu sei, o Maníaco do Parque, por exemplo, fez amigo e advogado. Aí o Maníaco do Parque falava: doutora, para mim, a minha advogada vem aqui, eu estou escrevendo um livro sobre a minha vida. E ela pega o que eu estou escrevendo e, esconde. Aí eu tive que falar para o juiz isso, porque, né? Nossa, a advogada foi para o Fantástico, foi para o Jornal Nacional, foi uma briga na mídia. E não era tudo invenção dele, era intriga dele. No fim, eu fiquei muito amiga da advogada, depois que a gente descobriu a intriga e tal, né? É, é, Então, eles fazem intriga e mentem desde criança, eles mentem muito. Daí, como adultos, vão ser. Eles não conseguem terminar um curso, ah, eles às vezes conseguem, mas à custa de outros, né? Eles usam os colegas para fazer as tarefas para eles, eles pagam para os outros fazerem, eles seduzem, enganam os outros. Se você fizer para mim, eu te faço tal coisa, mentira, e assim sucessivamente. Então, você reconhece um psicopata desde a infância. Mas tem um problema. Com 17 anos, podendo correr até os 25,
O cérebro de todo ser humano sofre o que se chama de poda sináptica. O que é isso? O cérebro do moleque de 17 anos vai sofrer a primeira. Você tem várias podas sinápticas na primeira infância, mas depois para, e aos 17 anos vai ter a primeira grande poda, porque o indivíduo vai sair da adolescência para viver a idade adulta jovem. Nessa idade adulta jovem, ele não precisa da circuitaria cerebral, dos circuitos de neurônios que faziam jus na adolescência. Então, o cérebro poda, tipo poda de árvore, essa circuitaria, e ele vai ficar com o cérebro para viver a vida de adulto jovem. Agora ele vai pensar numa faculdade, ficar mais sério com a namorada, pensar em casar, enfim, ele vai na faculdade. Então, ele tem a primeira poda. Nesta poda, é que muita mãe chega e fala assim, doutora, meu filho foi um delinquente até os 17 anos. Só brigava, só roubava, coisa de psicopata, né? Rouba pra caramba. Rouba mãe, tio, avó, todo mundo que vai em casa, ele mete a mão na bolsa. É, mentia, roubava, brigava, enfim, era um delinquente. Daí ele fez 17 anos, arrumou uma namorada, a culpa para a mãe é sempre da namorada. E aí ele se endireitou na vida, né? Ele foi fazer faculdade, arrumou um trabalho, casou, e está bem até hoje, mas até os 17 anos deu muito trabalho. Então, a prática pode ocorrer do indivíduo não ser um verdadeiro psicopata. Isso pode ocorrer até 25 anos, o que é raro. Eu tenho visto mesmo aos 17 anos. 18 mais raro, 19 muito raro, né? Mas a literatura fala que até 25 anos pode ocorrer a poda. Mas pode ser que ele faça 17 anos, 18, 19 e não tem, e já ocorreu a poda e o comportamento dele não muda. Esse é o verdadeiro psicopata. Tá? Então, você fala para a mãe, nós vamos tratar, se ele tem menos de 17 anos, mas vamos esperar o que vai ocorrer na hora. E como eu falei, é genético. Então, a gente pergunta para o pai e para a mãe, olha, mãe, ele realmente é um psicopata, e a gente faz o diagnóstico através da história de vida, e eu aplico a prova de Rocha. Não sei se vocês sabem o que é a prova de Rocha, aquele teste das manchas de tinta. Esse teste é feito há mais de 100 anos no mundo, já foi validado de todas as formas, mas tem que ter uma boa técnica, e os psicólogos não têm uma boa técnica, e quando tem, não sabem interpretar. Raros psicólogos, eu dei aula de Rocha há 22 anos para psicólogo, eu desisti porque o psicólogo não aprende, porque do, do que aconteceu na vida que deu um trauma emocional. Ele é um detetive de traumas emocionais. Ele não tem o raciocínio do psiquiatra, que é médico, portanto, ele tem um quadro clínico, ele tem todos os fatores, né, que levam àquele diagnóstico. Então, é quadro clínico, né? Não é um fator que leva ele a ser psicopata, é um quadro clínico, né? É uma série de fatores de alterações de comportamento, onde você vai identificar a insensibilidade do caráter e, portanto, fazer o diagnóstico da psicopatia. Né? Então, o diagnóstico, eu faço o diagnóstico pela história de vida, né? Pelos tipos de comportamentos anormais,
eu aplico a prova de Rocha e também aplico o exame universal, que é usado de forma universal, que é o tal do em inglês se chama Psychopathy, psicopata, Checklist, PCL, Psychopathy Checklist, R de revisado. Então, no mundo inteiro, o tal do PCLR, que foi feito pelo Robert Hare, né? Que é um psicólogo canadense do sistema carcerário do Canadá, e ele bolou esse teste. Na verdade, ele pega um outro autor anterior a ele, que é o Cleckey, que estudou psicopatia e fez uma série de traços próprios da psicopatia. Então, insensibilidade, excitabilidade excessiva, superestima de si mesmo, falta de metas na vida. Você pergunta para um psicólogo, quais são suas metas na vida? Ah, sei lá, ganhar dinheiro, alguma coisa, trabalhar, mas trabalhar em quê? Ah, sei lá, quer aparecer. Ele não tem meta na vida, ele vive pelo momento agora, pela excitação que aquele momento vai trazer para ele. E o Robert Hare fez um trabalho estatístico, e são 20 traços, você pontua 0, 1 ou 2, chamada escala Hare também, muito conhecida como escala Hare. Você pontua 0, 1 ou 2, 0 não tem aquele traço, 1 tem parte do traço e 2 o traço é pleno, né? E aí tem um ponto de corte. E eu, no meu doutorado na Universidade de São Paulo, fiz a validação desse teste para o Brasil, e o ponto de corte no Brasil é 23. Os pontos de corte variam 24, 25, né? Não fica entre 23 e 25. Raros casos, 25, 25,5, 26, né? Mas, em geral, é 25, em torno de 25, nos diversos países do mundo, né? E é esse teste que faz o diagnóstico de psicopatia, tá? Aí eu dou o diagnóstico para o sujeito. Eu falo, você quer saber o que você é? A senhora vai dizer que eu sou mau caráter. Eu falo, é isso mesmo, você é muito mau caráter, você é um psicopata. Aí, sabe o que acontece? Eles falam, eu sou mesmo um psicopata. Eles ficam muito felizes de saberem que eles são verdadeiros psicopatas, né? É impressionante isso, né? Teve um sujeito no consultório, um psicopata, na forma da psicopatia astênica, que não é uma forma que a psiquiatria conhece muito bem. A astenia é falta de iniciativa, também é um transtorno do caráter. Mas eu caracterizo a pessoa não tem iniciativa para procurar emprego, para ganhar dinheiro, não tem iniciativa. Ela fica em casa, na internet, enfim. E aí a mãe fala, filho, você precisa resolver tua vida. Não, não tem na personalidade dele iniciativa, por isso é chamado de astênico. E esse era um psicopata astênico, e o pai dele, que é médico, fala, doutora, eu tenho vários primos assim, vários primos astênicos sem iniciativa nenhuma. Mas esse era psicopata. O fato de ser psicopata, na forma de astenia, o problema é ser psicopata, né? Aí eu falo para ele e tal. Aí, uma semana depois, a mãe me liga: doutora, a senhora não sabe o que ele fez. Ele falou: a doutora Hilda falou que eu sou psicopata, então eu vou mostrar que eu sou mesmo. Pegou o cachorro da família, pôs no forno e acendeu o forno. A empregada sentiu o cheiro de pelo queimado, foi na cozinha e viu o cachorro dentro do forno, salvou o cachorro todo chamuscado, né? Então, eles são muito ruins, porque eles são insensíveis mesmo.
Então, o diagnóstico é feito pela história, né? Uma história de vida identifica se o sujeito é psicopata ou não. Se você puder fazer o PCR, melhor ainda, né? O Rocha, eu não indico que é uma formação muito longa, você demora muitos anos para chegar a ser capaz de fazer um diagnóstico via Rocha, né? Não como os psicólogos fazem na base do conteúdo das respostas, isso não vale nada. Enfim, você tem toda uma técnica muito aprimorada para fazer a prova de Roche chegar a um diagnóstico, né? Mas não precisa. Se você tirar uma boa história de vida, você vai ver que ele tem comportamentos anormais e que isso é típico de uma psicopatia, tá? E é herdado, né? Sempre é herdado. Eu pergunto para o pai e para a mãe, de quem que ele herdou? Eles sempre sabem. Ah, meu avô era assim, meu tio era assim, meus primos eram assim. Às vezes tem dos dois lados, às vezes de um lado só. O maníaco do pai, que, por exemplo, a família do pai dele, do seu Francisco, né, o mesmo nome do filho, era uma gente muito boa. Eles eram muito simples, pescadores, né? O pai do Francisco, do maníaco do parque, também era pescador e tal. Uma gente muito boa, né? Tanto que ele não se conformava de ter um filho que matou, sabe lá Deus quantas mulheres. Ele foi acusado de homicídios, mas ele disse ter matado 15, 16, que ele não se lembra mais. Mas a mãe, na família da mãe, a mãe falava assim, doutora, se eu soubesse que isso era herdado, eu nunca tinha parido na vida, né? Porque o meu pai era assim, tentou matar minha mãe com foice. Ele ficava nervoso e punha todo mundo para fora de casa, né? Todos os filhos, a mãe, todo mundo. Aí, quando dava, a gente passava fome, passava frio, aí um dia ele abria a porta. E um dia que ele abriu a porta, ele esperou minha mãe atrás da porta com foice. E o meu pai puxou do pai dele, do meu avô, bisavô do Francisco, que era jagunço matador. Dizem que matou mais de 100 no norte, né? E daí o Francisco herda essa tendência da linhagem materna, né? E sempre tem casos. Agora, no meu consultório, eu sei que é chocante isso, mas assim, 90% dos meus pacientes psicopatas são filhos adotivos. Olha o perigo de você adotar uma criança. É muito bom adotar uma criança, mas você não tem informação da família. E quem deixa um filho para adotar, geralmente é uma família desestruturada, né? E é 90%. Então, a família vai lá, vê um bebezinho, uma gracinha, cresce e vira um monstro, né? 90% são crianças adotadas. Eu tenho uma família que vem de Curitiba e a mãe senta no consultório junto com o filho, e o filho psicopata, 1 metro, quase 2 metros de altura. Ela fala, doutora, eu tenho 2 filhas. E esse moleque, ele é pedófilo. Eu moro perto de uma escola e ele molestou 2 meninas. O que a senhora vai fazer? Mas ela falava aos berros. O que a senhora vai fazer? Falei, calma, vamos lá, né? E, de fato, era um pedófilo. E a gente fez um trabalho porque na época que eu fiz o doutorado, eu fiquei 5 anos em cadeia estudando psicopata. E a minha assistente, a Lilian Pasqualini, ela fez um trabalho com estupradores e pedófilos. E o secretário da administração penitenciária, o doutor Nagashi, que é vivo, advoga hoje, ele construiu
na época, 3 cadeias para criminosos sexuais, depois viraram 5 e acho que hoje são 4. E nós fomos nessas cadeias e vimos que os pedófilos, os caras que penetram crianças, são todos psicopatas. Os estupradores, 30% deles não eram psicopatas, eram viciados em estupro, bebiam e saíam para estuprar. 30%, o resto era psicopata. Mas tem 3 tipos de pedófilo. Tem o pedófilo que guarda fotografias de crianças em atos sexuais só para ele não passa para ninguém. Tem aquele que vive em rede, passando as fotografias um para o outro, mas ele não molesta a criança. E tem o pedófilo que molesta a criança, né? Os 3 vão para a cadeia. Os 3, se descoberto, vão para a cadeia. Mas o psicopata é o pedófilo que molesta crianças, né? E, como eu estava falando no começo, a gente tem alguns tipos de psicopata. Primeiro, a incidência ou prevalência, porque como é uma condição inata, a incidência e a prevalência se equivalem. Então, a incidência de psicopata no mundo é de 1 a 3%. 1 a 3% é muito ou é pouco? Eu comparo a incidência ou prevalência da psicopatia ao vitiligo. O vitiligo, todo mundo já viu o vitiligo, não viu? No restaurante, no cinema, no shopping. Você não vê todo dia, mas de vez em quando você vê. E o vitiligo incide em 1 a 3%. Não tem nada a ver com psicopatia, mas cada vez que eu vejo um vitiligo, eu falei, cadê o psicopata? É a chance de eu ver um psicopata, 1 a 3%. Então, não é tão raro assim psicopata, 1 a 3%. É a mesma incidência do vitiligo, né? De vez em quando a gente vê um vitiligo. E de vez em quando você vai ser molestada por um psicopata. Principalmente assim, em cartão de crédito, o pessoal liga para você e, e são assim pessoas que falam muito bem educadas, te seduzem, você acaba dando senha do teu cartão, porque eu tenho uma colega psiquiatra forense, ela foi me ligaram dizendo que o meu cartão estava clonado, mas o cara era tão gentil, e eu fui dando senha do meu cartão, ele pediu a senha do cartão do meu filho, eu dei. Eu estava hipnotizada por ele. É isso que parece que acontece. Ele não te hipnotiza, mas assim, você está despreparada, você é boa pessoa, ele te trata super bem e você cai, você cai. Quantos golpes que a gente não cai? Outro dia um colega psiquiatra também falou, eu estava viajando, estava na estrada, dirigindo, na Dutra, e aí ele viu lá no celular dele, você tem pontos do Bradesco para transformar em não sei o quê. Ele para o carro e responde, uma ingenuidade, ele foi roubado em não sei quantos R$ 1.000, entendeu? Ou seja, a gente cai em golpe de psicopata, porque eles têm uma gentileza, quando eles querem te seduzir, eles te seduzem mesmo, tem que ter muito cuidado com o psicopata. Mas os tipos de psicopata, você tem o chamado psicopata corporativo. O que é o psicopata da corporação? Da empresa ou da corporação. Então, bombeiro é uma corporação, médicos é uma corporação, advogados é uma corporação e as empresas. E esses psicopatas estão nas empresas ou nas corporações e eles não matam ninguém, mas eles judiam, que é um horror, né? São psicopatas chamados corporativos. Eles entram na empresa como funcionáriozinho qualquer, aí eles começam a
Primeiro que eles seduzem o entrevistador de uma forma que o entrevistador acha que está contratando a melhor pessoa do mundo. Não é, né? Porque eles seduzem o entrevistador. E aí eles começam a fazer intriga, intriga daqui, você trabalha no local e você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, que o ambiente de trabalho está um horror. Então, um tal de intriga, um diz que. E aí, esse psicopata corporativo consegue se tornar presidente da firma pela intriga. Ele vai fazendo, vai conseguindo, e ele tem uma habilidade, vira chefe da empresa, vira presidente da empresa. Se você trabalha numa corporação ou numa empresa dessa, não se preocupe, porque você fica quieto, você não falta, você faz o seu trabalho exemplar, porque eles não têm responsabilidade, o psicopata. Então, o psicopata corporativo, ele vira chefe da empresa, mas em um ano e meio, ele está fora, porque ele é incapaz de administrar uma empresa. Então, o máximo que eles duram é um ano e meio. Mas aí eles vão para outra e fazem a mesma coisa. Eu trabalhei numa empresa onde uma psicopata assumiu e, e foi um horror. Foi um horror. Ela tirou um cara, um subtenente, que era um espetáculo. Ele arrumou aquele departamento, ele era muito sério, muito fechado, mas extremamente competente. Pois ela botou ele para fora e destruiu o departamento, né? Mas, enfim. E tem o psicopata chamado psicopata organizado. Por que organizado? Porque eles são chefes de facções criminosas. Então, Fernandinho Beiramar, o Camacho, né? São psicopatas organizados. Fernandinho Beiramar, até hoje, coordena o tráfico de droga no Rio de Janeiro, dentro de uma cela de cadeia, onde ele fica 23 horas por dia. Ele é na base do bilhetinho debaixo da porta, do espelhinho debaixo da porta, e ele coordena o tráfico de droga no Rio de Janeiro. Aí, dois colegas médicos foram falar com o Fernandinho Beiramar, falaram, mas como é que você consegue? Ele falou, é como filiais, o pessoal vende a droga e me dá a minha parte. E os dois colegas médicos que foram tratar uma infecção urinária nele falaram, mas você não tem medo de ser roubado? Ele falou, ninguém é louco de fazer isso. Olha o nível de segurança que ele tem e o poder que ele tem, né? Então, por isso, porque os psicopatas são desorganizados, né? É, eles fazem as coisas mal feitas. Nas provas dos crimes, por exemplo, vamos voltar ao Maníaco do Parque. A Selma, que foi onde ele foi pego, ele queima o RG dela e joga na privada. Ele nem vê se queimou ou não queimou, ficou o nome dela inteiro, porque ele botou fogo e botou na privada, a água apagou e o nome dela ficou intacto. Então, a literatura chegou a falar assim, eles, no fundo, querem ser pegos. Mentira, é que eles são desorganizados, eles são negligentes, né? Mas o psicopata organizado tem um poder de organização muito grande. Daí se tornam chefes de facções com toda a maldade, mandando matar os adversários, quem não seguia as regras, eles matam, torturam, são verdadeiros psicopatas extremamente perigosos, né? E esses são os tipos de psicopata. Tá, você tem um filho psicopata, o que você faz? Primeira coisa, leva para um especialista. E
Eu fiquei 10 anos com um ambulatório de transtorno da personalidade no Instituto de Psiquiatria do HC, estudando psicopata. Eu tinha um ambulatório, eu atendia psicopata. E eu fiquei 6 anos buscando uma medicação que atenuasse a periculosidade deles, essa excitabilidade, né, que diminuísse um pouco e desse um pouco de sossego para a família, porque é duro você ter um filho que todo dia briga, que todo dia rouba, que só mente, que não trabalha, que é um inútil, e só arruma encrenca, né? Eu queria alguma coisa que ajudasse, mas por 6 anos eu não consegui. Até que surgiu a gabapentina, que como antiepilético, e hoje é usado para os processos de dor, processos dolorosos. A gabapentina é um neurotransmissor que todo mundo tem no cérebro. Nós temos, é um dos muitos neurotransmissores que nós temos no nosso cérebro. E se você dá a mais, você provoca uma inibição cerebral. Por isso, melhora. Eu tive uma tendinite de mouse mesmo, né? De escrever, e eu não podia mexer o punho que doía. Daí eu tomei gabapentina, fiquei meio inibida, né? Fiquei meio troncha, você não sabe se é tontura, se é sono, você fica com uma inibição. Mas melhorou a tendinite de uma forma brutal. Fica inibida. Para eles, nada. 600 miligramas por dia, nada. 900, podia ir até 2.400 miligramas. Aí começou. Aí as mães falavam assim, nossa, agora vocês acertaram. Essa semana meu filho não bateu em ninguém. Opa, né? Essa semana minha filha lavou a louça. Oh, milagre, psicopata fazer alguma. Até hoje a gente usa a gabapentina numa dose muito alta de 1.200 miligramas, dividida em 3 vezes por dia, porque ela tem uma meia-vida curta, muito curta, né? É isso. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida eu fico à disposição. E cuidado com os psicopatas, gente. Deixa eu falar uma coisa antes. Olha, gente, eu vou apresentar um dia positivo para vocês verem o tipo de lesão cerebral que o psicopata tem. Não é uma lesão porque ele não foi machucado. Quando o cérebro se desenvolve, não desenvolve uma área cerebral que é próprio da psicopatia, que é onde se desenvolve o caráter. Então, o psicopata, ele tem uma área disfuncional no cérebro. Então, é como, não adianta você bater, não adianta você fazer carinho, não adianta você dar religião, não adianta nada, porque ele não tem no cérebro a área responsável pelo caráter. É como você quiser fazer uma PowerPoint se você não tem um programa de PowerPoint no seu computador.